A música criava um canal, um meio, um portal de canalização de energia. Na Bíblia, isso chama-se possessão demoníaca. Eu vou falar isso, eu quero que você grave em letra de forma. Música em primeiro plano é uma experiência espiritual e depois entretenimento. Primeiro lugar, sempre foi espiritual. E ela é espiritual porque ela nasceu no reino do Espírito. Eu desafio você a abrir a Bíblia e achar para mim um versículo que esteja escrito: e Deus criou a música. E Deus disse: haja notas musicais, e houve notas musicais. Não existe. Por quê? Porque a música existia antes da criação. E como é que eu sei que ela existe antes da criação? Porque foi o próprio Deus que falou no livro de Jó, no capítulo 38, versículo 7, quando ele fala: Jó, onde você estava quando eu media a terra, quando eu lançava os fundamentos da terra, quando juntos os anjos vinham cantar alegremente na minha presença? Estou usando uma parafrase, mas você pode ir lá ver que é lá. Ou seja, música nasceu no reino do Espírito. Se música nasceu no reino do Espírito, ela tem a habilidade de acessar o reino do Espírito como se fosse um código secreto, como se fosse uma chave que desperta, que abre um portal celestial eterno. Ah, Márcio, mas esse negócio de portal é muito místico, é místico. Então abre a sua Bíblia no capítulo 24 do livro de Salmos e eu vou ler para você o que assombrosamente a palavra nos ensina sobre portais espirituais em música. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Esse salmo está escrito dentro de um contexto como se fosse um arauto proclamando algo. Na antiguidade, alguém ia na frente do rei e gritava, e declarando que esse rei ia entrar. E aqui nós vemos uma figura profética do Rei dos Reis, o Senhor Jesus, entrando no céu, onde portais eternos são abertos. Agora, Deus escolheu colocar essa revelação não nas cartas de Paulo, não nos profetas. Deus não escolheu colocar isso nos livros históricos, no livro dos reis, muito menos no Pentateuco. Deus escolheu colocar isso no livro dos Salmos. Por que será? Por coincidência não é. Óbvio que não é. Por quê? Porque existe uma ligação do reino do Espírito com a música, com o cântico, com aquilo que você entoa. E no Egito não é diferente. Por quê? Quando os povos dissiparam da Torre de Babel, um dos locais para onde esses povos povoaram foi, obviamente, o Egito. Eu escrevi muito no meu livro, baseando-me nesse livro aqui, que é extraordinário. É um livro chamado The Twilight Labyrinth, né, do George Oates Jr. Esse é um livro de antropologia bíblica, onde ele conta como que o reino das trevas se perpetuou ao longo dos milênios da humanidade. E ali ele vai falando exatamente o que Paulo fala na carta de Romanos, que o homem passou a adorar elementos da natureza. O homem passou a se relacionar e a buscar o sagrado, a buscar o divino através de elementos do mundo natural. Sejam eles animais, sejam plantas, sejam os astros, o sol. Então, em todas as culturas, muitas delas, você vai ver essa perpetuação desse comportamento onde as pessoas cultuam seres do espírito. Mas foi no Egito que a coisa foi mais séria, que foi mais profunda, que é mais distante. Quando você começa a estudar sobre egiptologia, muitas dessas coisas que eu estou falando para você não existem na Bíblia. Então você tem que estudar fora da Bíblia, né? Óbvio. Então, a música, ela sempre teve um papel essencial, tá, na espiritualidade do Egito Antigo. Os músicos egípcios, eles não apenas desempenhavam funções dentro de contexto de cerimônia, mas também de entretenimento. Mas eles eram considerados, no mundo antigo,
como intermediários entre o mundo terreno e o reino do espírito, né? Eles acreditavam que a música poderia invocar a presença dos deuses e harmonizar a ordem cósmica que existia e até mesmo facilitar o contato com o mundo dos mortos, né? O Egito via a música como uma forma de magia sonora, vamos assim dizer, um meio de conectar com as forças invisíveis, né? Os sons, os ritmos e melodias específicos eram usados para honrar divindades em rituais de passagem, ou seja, de morte. Você pode abrir em vários sites, pode fazer uma pesquisa no Google, porque o que eu estou falando está público para quem quiser ver, que no Egito Antigo você vai ver sempre músicos associados principalmente em rituais de morte, principalmente em rituais de passagem, aonde o morto, ou o faraó, ou um sacerdote, ou alguém importante precisava ser conduzido até a presença de um Deus, onde a sua vida seria julgada por esse Deus. Então isso é normal você ver isso no Egito. Então não estou falando absolutamente nenhuma mentira e nenhuma novidade sobre o ponto de vista do Egito, da cultura egípcia e principalmente da utilização de música. Eu comprei um livro, chegou essa semana, muito interessante, dos músicos no Egito e o papel que eles desempenhavam, né, ali no Egito. E existe um templo que fica perto de Luxor, no Alto Egito, né? Que fica, se você olha no mapa, o Egito desemboca, o Nilo desemboca lá em cima, né? No mar Mediterrâneo, e cá embaixo, quando você olha, tem uma barrigona assim, e ali seria o Alto Egito. A foz do Nilo é o Lower Egypt, é o Egito Baixo, né? Porque na verdade o Nilo, a água do Nilo corre para cá, e Luxor tá aqui, e aqui tá a foz, aqui tá Cairo. Então aqui existia um templo de uma deusa chamada Hathor, que era a deusa da música e do êxtase espiritual. E ali, nesse contexto, e por incrível que pareça, nesse templo chamado Dendera, esse templo existe o zodíaco mais antigo do Egito, onde tem todos os signos no teto do templo, e ali também era o principal templo de adoração à deusa Hathor, que era a deusa da música. Então, nesse local, a Hathor, essa deusa, era um centro de conexão entre a música e a espiritualidade, né? Hathor era essa deusa específica, a grande deusa do amor, da fertilidade, do vinho e da música. Tudo que você partilha hoje quando você ouve música que não tem conexão com Deus é vinho, festa e balada. Era isso, tá? Então, ela era cultuada como a deusa senhora do êxtase sonoro, aquela que podia levar os fiéis a estados de transe. Percebe do que eu tô falando? Existia uma deusa específica, né? E se acreditava que quando esses músicos tocavam, essa deusa ela se manifestava espiritualmente falando dentro desse templo. E ali existiam festivais religiosos que ocorriam regularmente, nos quais as sacerdotisas e músicos desempenhavam os seus papéis essenciais, presta atenção, na canalização das energias espirituais. Canalização de energias espirituais. Ou seja, a música criava um canal, um meio, um portal de canalização de energia. Na Bíblia, isso chama-se possessão demoníaca, ok? Mas nesse contexto do Egito Antigo, é uma canalização de energias. Além de Hathor nesse templo, e também, obviamente, por todo o Egito, existiam outros deuses que eram cultuados. Essas diversas divindades egípcias, né, elas estavam ligadas à música de uma certa forma e, obviamente, eram entidades espirituais que atuavam nas regiões celestiais do Egito. Por exemplo, vou dar alguns deles. Osíris. Osíris é o deus da ressurreição e do além, associado à música fúnebre e às canções que guiavam a alma na travessia do submundo. Em muitos sarcófagos que você
pode achar aí na internet, né? Nós encontramos representações de arpistas tocando para guiar os mortos ao seu julgamento. Foi exatamente o que eu falei ainda há pouco. Ísis, presta muita atenção, guarda o nome dessa deusa. Ísis, esposa de Osíris. Lembra que na mitologia egípcia, né, eles consideravam uma grande família, assim como na Grécia, assim como na Babilônia. Era como se fosse uma grande família de deuses. Esses deuses, eles atuavam e se conectavam e se correspondiam através dessas canalizações espirituais energéticas. Ísis era uma delas, esposa de Osíris, deusa da magia e deusa da cura. Cantos em sua honra eram usados em rituais e proteção e ressurreição. O seu lamento musical pelo marido assassinado, porque dentro da história da mitologia egípcia, ele foi assassinado, Osíris foi assassinado, né? Aí tem outros deuses, tem a deusa da alegria e da dança, que é Bastet, uma outra deusa, tem a deusa Tot, que é deus da sabedoria e das palavras divinas, muito embora não diretamente ligada à música, mas era o patrono dos hinos sagrados, pois a palavra cantada possuía um poder mágico de criação e transformação. O que eu estou querendo dizer é que esse negócio que eu estou falando aqui, de que o mundo espiritual acessado na música, não é nada novo. Sempre existiu, sempre houve, sempre foi utilizado dentro do contexto egípcio e até hoje esse contexto ele permanece. Então quando a gente está vendo simbolismos egípcios, quando você vê, preste atenção, toda vez, guarde isso no seu coração, toda vez que você vê o simbolismo, qualquer símbolo egípcio, sendo ele nas roupas, sendo eles na maquiagem, sendo ele em clipe, sendo ele em qualquer circunstância, tenha absoluta convicção de que essa música, de que esse artista está invocando uma potestade espiritual, um ser espiritual, e se você compactua com essa música, você está trazendo sobre si tudo aquilo que eles estão cantando, todo o universo espiritual que eles estão trazendo sobre a sua vida, e tenha certeza absoluta, não tem nenhuma conexão com o reino de Deus, com aquilo que vem do trono de Deus, porque Deus disse em Êxodo capítulo 12, versículo 12, eu trarei juízo sobre os deuses do Egito. Leia Ezequiel capítulo 30 e você vai ver que Deus fala o seguinte, o Egito ficará pó. Não vai sobrar nenhum Deus, não vai sobrar nenhum templo. Está escrito, leia a Bíblia, olha as imagens. Eu tenho dezenas de livros aqui sobre esses deuses que estavam lá no Egito, que eram cultuados através dessa música, e está tudo em ruína, destruído. Por quê? Porque Deus falou, e quando Deus fala, está falado e não tem conversa. A conclusão dessa primeira abertura que eu quis falar sobre o Egito é o seguinte, a música no Egito Antigo não era apenas uma forma de arte, não era apenas um entretenimento, mas era um meio espiritual para acessar o reino espiritual. Com a intercessão da divindade, como Hathor, por exemplo, Osíris e Ísis, os músicos egípcios conseguiam canalizar forças espirituais para diversos propósitos, seja para adoração, cura, proteção ou mesmo comunicação com os mortos. O que a Bíblia diz que Deus proíbe.